Se você pensa que só sua família tem alguns probleminhas, como aquele tio chato preconceituoso ou a avó levemente racista, não sabe nem metade dos segredos que outras famílias guardam. Os segredos que serão contados no vídeo de hoje não passam nem perto de ser um simples probleminha. Algumas dessas histórias são angustiantes, outras inacreditáveis e até perturbadoras. Minha mãe abusou de mim durante toda a minha vida. Quando um dia eu finalmente não aguentei mais e contei a um professor da minha escola. O conselho tutelar foi chamado e assim que minha mãe percebeu o que estava acontecendo, ela correu para a delegacia e contou a eles que uma hora antes eu tinha enlouquecido e tentado matar minha irmãzinha, com a intenção de me fazer parecer maluco e nada do que eu dissesse fosse levado a sério. Fui retirado da escola algemado e imediatamente levado para o tribunal, onde tive que enfrentar minha mãe em um julgamento. Optei por não testemunhar, porque sabia que não ajudaria, mas no final, o juiz percebeu que ela quem estava desequilibrada e não eu. Eu tinha a escolha entre ser colocado em um hospital psiquiátrico para adolescentes ou ir para casa. Então, escolhi o hospital. 5 dias depois, minha tia veio de outro estado e me adotou. Minha família não fala sobre isso, e até hoje minha mãe afirma que eu era uma criança horrível, que fui mandado para o hospital para o meu próprio bem, e que ela está muito feliz que estou melhor agora. A família do lado do meu pai uma vez chegou na da minha mãe e perguntou se eles aceitariam um dos meus primos distantes para adotar. Isso porque a criança estava se tornando problemática. Aparentemente, depois descobri que era muito comum esse lado da família enviar crianças problemáticas para outros membros da família na tentativa de fazê-los entrar na linha. Minha mãe negou a adoção e disse que não tinha muito dinheiro e estava lidando com alguns problemas de saúde. Alguns meses depois, o garoto que estavam tentando doar acabou roubando uma loja e assassinando o dono dela com uma faca de açougueiro. Minha mãe se sentiu culpada por isso, e acho que ninguém na família sabe que a mãe do garoto pediu para mim cuidar dele. Eu pessoalmente não acho que mandar o garoto para outra parte da família o mudaria, mas minha mãe sempre se perguntava em voz alta para mim se ela poderia ter feito algo para ajudar. Recentemente, descobri que, há alguns anos atrás, meus avós queriam filhos, mas estavam tendo problemas para minha avó engravidar pela segunda vez. Eles então adotaram um casal de crianças quando minha mãe tinha 7 anos. Logo depois, minha avó conseguiu engravidar, e a menina adotada morreu em uma queda muito misteriosa nas escadas de sua casa. O menino foi discretamente dado a outra família. Eles nunca mais falaram de nenhuma das crianças adotadas daquele dia em diante. Pensei que minha mãe estava só contando histórias, mas uma busca rápida revelou o registro de óbito da menina. Eu nunca estive perto dessa minha avó, e não posso deixar de pensar em todos os aspectos estranhos daquela mulher e em todos os relacionamentos estranhos que ela tinha com sua família. Minha tia sempre pareceu meio estranha, mas nunca passava de somente uma aparência. Apesar de bastante nova, ela tinha alguns costumes de gente de idade e vivia cheia de gatos em sua casa. Naquele momento, pensávamos que aquela era uma maneira dela lidar com sua própria solidão, ou seja lá o que fosse. Acontece que em um dia, ela foi diagnosticada com esquizofrenia. Algum tempo se passou depois disso. Eis que eu acordo um dia e vejo a família toda reunida na sala, todos perplexos. Minha tia havia incendiado sua própria casa e crucificado todos os seus gatos nas paredes do lado de fora. Eu tinha uma tia que tirou a própria vida quando eu tinha 3 anos e minha irmã mais velha 4. A filha dela fugiu e ninguém tinha ideia do que havia acontecido com sua mãe.
Um dia, minha irmã disse: "Tia Pan está brincando na garagem." Foi assim que minha família a encontrou falecida dentro de seu carro. Ninguém sabia por que minha irmã mais velha sabia disso, e quando perguntada sobre, ela disse que sua amiga dos sonhos havia lhe contado. Minha irmã e eu descobrimos desse caso recentemente, agora, depois de mais velhos, e quando nos falaram disso, me arrepiei toda, pois me lembro claramente de quando pequena ter também conversado com essa amiga dos sonhos enquanto dormia. Ela sempre aparecia para mim na frente de um cemitério. Durante a Segunda Guerra Mundial, minha bisavó teve um caso com o carteiro da cidade, enquanto seu marido servia à guerra, e ela acabou engravidando por acidente. Para salvar seu casamento, ela decidiu colocar a criança para adoção antes que seu marido voltasse para casa, e ninguém nunca descobriu. De alguma forma, e eu não tenho ideia de como, ela conseguiu manter isso em segredo até estar prestes a falecer. Em seu leito de morte, ela acabou contando às suas 2 filhas que nasceram depois, fruto das relações com meu avô. Algum tempo depois, no início dos anos 1990, as filhas contrataram um investigador particular para encontrar seu irmão perdido, e quando o encontraram, esperaram no estacionamento que ele saísse do trabalho e deram a notícia de que elas eram suas irmãs. Meu pai me disse que se lembrava de ter ido a uma festa de Natal com eles quando criança, e foi só isso. Eles perderam o contato. Eu nunca o conheci, mas a história ainda me fascina. Quando eu tinha 12 anos, estava olhando as fotos do meu pai no celular. Foi quando encontrei alguns prints de conversas dele. Me deparei com mensagens de texto do meu pai, conversando com uma de suas colegas de trabalho, que era muito mais jovem que ele. Acho que é seguro dizer que havia algo rolando ali. Até os emojis usados eram um pouco explícitos. A mulher era casada, e meu pai obviamente também. No dia seguinte, fui ao escritório do meu pai, e a mulher dos prints entrou para falar com ele. Ela estava com uma expressão tensa no rosto e parecia querer falar algo. Meu pai saiu, e quando voltou, estava mais tenso que a mulher. Cerca de 4 meses depois, descobri que essa mulher estava grávida de 4 meses. Eu, agora com 17 anos, vi a criança em várias ocasiões. Ela tem cabelos pretos e olhos verdes. Meu pai é um italiano escuro, apesar da mulher e seu marido serem brancos e terem cabelos loiros e olhos azuis. Junto com isso, houve várias outras coisas que me levaram à conclusão de que tenho uma irmã, e acho que minha mãe não sabe. Então, eu vivo com o fardo de saber que meu pai teve um caso, e minha mãe não sabe nada da verdade. Até a próxima. Obrigado.